Fala turma, sejam muito bem-vindos, semana de Natal por aqui, a gente chegando com mais um episódio do Talk Churras, um episódio absolutamente especial que nós estamos fazendo hoje. Afinal de contas, no final de semana já é Natal e nós não poderíamos aqui de trazer o espírito natalino juntamente com uma belíssima moto que passa aqui agora para dar aquele tom, aquele som maravilhoso para todos nós. Nós não poderíamos deixar de ter esse espírito natalino aqui e de, obviamente, fazer boas discussões, boas conversas para que a gente possa sempre ajudar a você, trazer boas informações democráticas, acima de tudo é o que a gente preza por aqui. E falando de Natal, nós não poderíamos pensar em outra coisa que não fosse promover uma grande confraternização aqui justamente com um padre, o Paulo Matias, e um pastor, um reverendo. É exatamente o que nós vamos fazer hoje. Eu queria apresentar para vocês os meus dois convidados, que eu tenho uma alegria imensa, uma honra de estar recebendo gente deste naipe aqui no meu programa. Nós estamos falando aqui de Padre Tarcísio Mesquita. Padre Tarcísio é da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, certo, Combina padre? com o Natal. Combina muito com o Natal. Combina com o Natal. Completamente. Muito obrigado pelo senhor ter vindo, viu? Obrigado pelo Uma convite. Honra. Pessoal, vamos nessa. Ao lado do Padre Tarcísio está o reverendo Danilo Prado, que faz parte da Igreja Metodista na Moca. Vocês estão perto ali, né? Somos vizinhos. Vizinhos? Precisamos conversar mais. Precisamos. Vocês não conversam muito? Não, a gente é meio emburrado. É? Não, a gente está se conhecendo agora. Obrigado, reverendo, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. É um prazer imenso, viu? Escuta, aqui funciona da seguinte maneira. Padre e reverendo, aqui a gente bebe, só que vocês não bebem, e aqui a gente respeita absolutamente todas as opiniões e posições, aliás, até neste programa de churrasco nós conversamos com vários veganos. Foi uma ocasião extremamente especial, reverendo, que a gente conseguiu fazer um programa, diferenciado. Mas a gente tem aqui uma sugestão de vinho nacional top para trazer pro Talk Churras, que orna bem, combina bem com o Natal, e quem vai trazer é o nosso Jonas, o sommelier. Paulo, vamos iniciar, como sempre, convidando todos a entrarem no site da 067vinhos.com.br e usufruir do desconto 067 Churras, né? Aliás, usufruir do seu cupom de 10% de desconto. Então não perca tempo e aproveite, porque esse é um vinho brasileiro produzido no Nordeste, um vinho de alta qualidade, 100% Syrah, da vinícola Miolo, tá? Ele se chama Testardi, que significa italiano teimoso, porque as uvas deram muito certo num local que até alguns anos atrás não se imaginava ser possível fazer vinhos com tanta qualidade. 20% dele é fermentado diretamente em barricas de carvalho, os outros 80% são fermentados em inox, né? Então o vinho já tem uma complexidade a mais. Ele tem uma graduação alcoólica próxima aí de 15 graus e a gente recomenda que você faça a aeração dele antes de você consumi-lo, até para que ele fique mais palatável, né? Seus aromas explodam na taça e você possa usufruir desse vinho da melhor forma possível, tá bom? E um vinho que é muito interessante porque você pode harmonizar com carnes vermelhas em geral, algumas até com molho agridoce, por que não? Syrah tem essa componente, suporta bem molhos mais levemente adocicados, e é um vinho também possível de ser harmonizado com feijoada, dobradinha, aquela gastronomia mais intensa, né? Típica do Nordeste brasileiro, por exemplo. Então, mais uma vez, convido você a entrar aí no 067vinhos.com.br, usufruir de 10% de desconto comprando no nosso site com o cupom 067 Churras, ok? Paulo, é com você aí. Muito bem, turma. Então, com o cupom 067 Churras, vocês conseguem garantir esse Testardi Syrah 2018 maravilhoso, do Vale do São Francisco, vinho brasileiro nacional que a 067 Vinhos está trazendo aqui pra gente. Dá para tomar vinho de altíssima qualidade por um preço bom, se você entrar agora no site da 067, acessar lá e, olha só esse vinho, essa textura, esse Syrah maravilhoso. Saúde a todos. Padre, saúde, reverendo. Vamos nessa para 2022. Eu queria começar a nossa conversa tentando entender, e que vocês, como representantes de religiões aqui, pudessem explicar para a gente. A religião
ela explica tudo o que aconteceu na pandemia? As mortes que nós tivemos, as mais de 600 mil mortes no país, se a gente for pensar no mundo. As religiões, tanto a católica quanto a evangélica, elas explicam isso para nós ou não? Reverendo, comece. O discurso religioso nos consola. Quem às vezes explica é a ciência. O cientista às vezes explica. E nós passamos o Natal, um período de advento ano passado, reclusos. Mas lembrando a história do advento, a história do Natal, que é Deus encarnando em condições adversas. Maria ainda estava por se casar. Anuncia-se a gravidez. Hoje em dia, em alguns contextos, uma moça, quem sabe adolescente, não casada, revela-se grávida, imagina o problema. Depois, o Evangelho de Lucas diz que há um decreto e por esse decreto eles precisam se alistar em uma outra cidade. Então ela grávida, com estradas não tão boas quanto as de hoje, com meios de transportes não tão bons, ela tem que se deslocar de modo que Jesus nasce numa estrebaria. Então é Deus se revelando em condições adversas. As condições adversas hoje são outras. O Covid foi e está sendo um desafio, uma condição adversa. Então, olha, o próprio Senhor se solidariza conosco, se solidariza com a humanidade nascendo de uma forma precária que todos nós seres humanos estamos fadados a passar. Padre, tem alguma explicação que a religião traz para a gente sobre esse momento que a gente passou e que ainda passa? Olha, explicar é uma coisa que nem sempre é tão importante, não é? Por exemplo, eu não sei explicar como é que meu celular funciona direitinho, mas funciona. Então tem um dizer que é bem assim: para quem tem fé, nenhuma explicação é tão necessária. Ou para quem não tem fé, não é que toda a explicação é possível, não é? Por exemplo, nós costumamos também acompanhar na Sagrada Escritura que diz que quem ama conhece a Deus. Então, o conhecimento não é tanto fundamentado só numa explicação, mas numa experiência, não é? Então, eu caminharia um tanto na linha do reverendo de dizer que é uma experiência. Viver uma experiência de afeto, é uma experiência de uma descoberta de muitas pessoas que se dedicaram. Eu converso com muitas pessoas que falam que cuidaram do velhinho, do apartamento do lado, da velhinha, foram fazer compras para eles. Você tentar explicar tudo não é bem um curso intensivo de explicações das razões da pandemia e das variantes do vírus, do coronavírus, mas é dizer assim, olha, no meio de tudo isso, acontece que existam pessoas que seguem uma linha negacionista, negam a importância, por exemplo, da vacina, do distanciamento social, não diria isolamento social, mas um distanciamento. E existem as pessoas que vão um pouco mais na linha da confiança. Eu confio em Deus, me organizo, me previno e faço o bem. E muitas pessoas se descobriram fazendo o bem. Tem gente no nosso meio, creio que nas comunidades também protestantes aconteça, que se fecha, não faz nada, se tranca. Nós tivemos colegas padres que se atemorizaram, se trancaram. Se trancaram dentro de casa com medo do vírus. Sim, entraram num esquema de depressão, de medo, de tristeza. Para fazer alguma celebração tem que pôr todo mundo muito longe. E eu que sou infartado 2 vezes, eu vou em hospital, vou em velório, vou nas missas, visito as pessoas doentes, mas de máscara. Hoje aqui tudo bem, estamos num ambiente diferente, né? Num período que ainda existe um arrefecimento de todo esse problema, não é? Mas até o momento eu consegui me safar. Mas também se eu me contagiasse, eu não ficaria tão assustado.
ficaria preocupado, mas assustado não. Você não teve? Não tive. Você também não teve, reverendo, tive. nenhuma Covid? Não. E os dois se vacinaram, enfim, fizeram Sim, todos no os momento protocolos? correto. Cumprimos os protocolos, foi assim. Acho que praticamente fizemos muito semelhantes. A nossa igreja as fechou as prevenções. portas antes de qualquer determinação do Nós governo. também. Você já se conheceu, já? Não. Não. É que eu assumi Parece na que eles Moca se faz conhecem pouco já, tempo, né? e a gente vai trocar mais figurinhas. da Eles Dora estão Vai. do lado um do outro. Pois Do é, lado, vocês porque que nos um tá na juntaram Moca, aqui. o outro tá no Tatuapé. É a junção pertinho. do Talk Churras. Talk churras. Escuta, vocês gostam de picanha? Uma carninha? Sim. Gostam? Gosto. Bem passada. Vocês fazem churrasco lá? Aquelas festas da igreja são as melhores, né? Vou pedir só pra pegar. Olha, Na Moca tem muita pizza e muita lasanha. é verdade. Tem, né? Muita. Tem uma churrasqueira lá que a gente precisa colocar em uso novamente. Eu como churrasco na casa do meu vizinho, que me convida. Hoje nós vamos fazer uma belíssima picanha do nosso querido amigo Debete, que a gente está temperando ela apenas com sal e pimenta do reino. A gente vai deixá-la, nos trinks mesmo, uma peça maravilhosa que você encontra no açougue Debete. Se vocês quiserem passar na Cidade Jardim, ali fica bem ali, né, Rafa? Na Cidade Jardim, ali naquele, como que chama? Curumins. Rua Curumins. A gente vai deixar justamente o Começa tempero pela ao- gordura ou pelo outro lado? Começamos sempre pela gordura. Isso. Sempre pela gordura. E você vai ver o que a gente vai fazer. A gente vai selar ela, justamente para que a gente possa aproveitar melhor todas as partes dela, os cortes, enfim, e cortá-la da melhor maneira possível, né? Mas vocês estavam falando aqui que vocês não se conhecem, mas que vocês estão próximos. Vocês acham que falta diálogo entre as religiões hoje? Porque a gente passou por um momento de pandemia e muitas pessoas, como o próprio padre disse, procuraram ficar fechadas, trancadas ali, né, dentro de suas casas, com receio, enfim. E cada um interpretou a pandemia de uma maneira. Teve gente que interpretou de uma maneira mais aguerrida. Então, não, vamos enfrentar o vírus desde o início. Temos que sair na rua, temos que ir lá, brigar, enfim. Nós não podemos ser vencidos por esse mal. Tiveram outras pessoas, cito, por exemplo, minha mãe. Minha mãe também, mesma linha que você mencionou a respeito daqueles padres. Mais de um ano em casa, reclusa, com receio de falar com as pessoas, com medo. Acho que cada um interpretou dessa maneira. Mas todas as pessoas, aqueles principalmente que são os religiosos, que acreditam de alguma maneira em Deus, em Jesus Cristo, procuraram as religiões para ter um certo conforto ali naquele momento. Acho que a religião ela foi muito importante nesse momento, porque as pessoas elas puderam ter um certo alívio ali, uma palavra amiga, enfim, naquele momento. Só que eu não vi muito diálogo entre as religiões nesse momento em que nós tivemos. Eu vi mais um certo fechamento de todas as religiões, né? Cada um no seu nicho, cada um no seu quadrado ali, e talvez uma carência de unidade como sociedade, de uma maneira geral. Vocês enxergam que falta diálogo entre as religiões ou não? Olha, faltar diálogo, falta até dentro da casa da gente, né? Entre nós, o clero, nem preciso dizer da igreja metodista, falta. Nós vivemos um clima muito negativo nesses últimos tempos, um acirramento de um sentimento de individualismo cada vez mais doentio. E isso tem atingido também o ambiente religioso. O crescimento das tendências religiosas extremamente autoritárias, machistas, homofóbicas, tudo isso mostra que não é simplesmente que falte diálogo, estamos piorando o diálogo. Não é? Acompanhe a história da humanidade, você vai ver que muitas das coisas, das guerras, dos ódios, têm, se não um fundamento religioso, tem a religião como capa ideológica desse ódio, dessas divisões, dessas cisões. A religião usada também para a separação de classes. Eu vivi uma época nos Estados Unidos
É muito comum você ver assim igrejas que tem os negros, que tem os brancos. Tudo sempre segregando, fechando dentro daquele sim. quadrado. Sim. Como é que você vê, reverendo? O diálogo se dá em diversos níveis, falta, mas esse diálogo do cotidiano, que às vezes é invisível, ou muitas vezes ele acontece. Também. Né? Tem o padre Júlio Lancelotti, que é muito próximo da Moca, e ele trabalha justamente com a população de rua. A população de rua que foi a mais fragilizada no período do Covid, da pandemia. E nós estivemos com eles, estivemos solidários, né? E atuando junto naquilo que foi preciso e naquilo que foi possível. Então eu sempre faço essa pergunta: você está querendo dizer diálogo em que termos? Falta sim, falta muito. Mas no chão de fábrica, que é onde importa, Ele na acontece. solidariedade, ele acontece. Esse ecumenismo de solidariedade Não na teórico, necessidade, né? não teórico, ele acontece. Então onde falta o diálogo? Se ele acontece no chão de fábrica, está faltando onde? Nas altas cúpulas? Falta onde ele não é tão relevante. A minha igreja, eu digo isso com muita tristeza, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso na época. Ela saiu das denominações, dos órgãos ecumênicos com presença da Igreja Católica. Recentemente nós tivemos uma reunião com o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e quando a Igreja Metodista tomou essa decisão, foi o primeiro órgão do qual a Igreja Metodista saiu, e na reunião essa semana eu vi mais metodistas do que eu veria em outras instâncias. Né? Não é oficialmente do CONIC, mas para projeto com respeito aos imigrantes, à população de rua, nós estamos lá dialogando e trabalhando juntos. É isso. Como irmãos que somos e sempre fomos. Agora, reverendo, dia 24, à meia-noite, né, na virada, enfim, a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. Sim. Eu queria entender quem foi Jesus Cristo para cada um de vocês e, principalmente, ele vai voltar? Ele volta? Jesus Cristo, eu acredito que o padre vai concordar comigo, é o Filho de Deus que se revelou. É o Deus que se fez humano. E há essa promessa de um novo mundo, de novos céus e uma nova terra, o mundo que virá, né? Esse conceito não foi Jesus que criou, é o conceito mais antigo, ele usava. O mundo que virá. Então nós cremos na volta de Cristo. Aliás, o que mantém a nossa esperança, o que mantém a nossa fé, a nossa convicção, é justamente isso que em teologia nós chamamos de esperança escatológica, que é a esperança na volta. E que todas as vezes que nós estamos diante da mesa, na comunhão, né, a gente traz à memória o sofrimento de Cristo, traz à memória a ressurreição de Cristo no partir do pão e a volta de Cristo. Padre. Olha, esses termos, eles têm significados, às vezes, um tanto metafóricos, não é para a gente entender ao pé da letra. Então, eu, por exemplo, durante alguns anos, eu via lá na Radial, a Radial Leste, tinha um outdoor em cada pista, né, indo para um lado ou voltando, escrito assim: Jesus está voltando. Eu falei assim, gente, eu nunca acerto, porque eu estou olhando para lá, Jesus está voltando. Eu vou do outro lado, Jesus está... Então, isso é aquele fundamentalismo religioso que acredita, assim, que vai ter uma hecatombe, né, uma destruição planetária. Isso a gente sabe pela astronomia, não é? Nada é durável. Nós somos frutos também de tudo que aconteceu, até dos choques
dos planetas e tudo mais. Até o planeta Terra tem água porque teve choques aqui para a água permanecer aqui. Então, isso para nós não deve ser novidade. A gente não resolve isso lendo a Bíblia, mas estudando ciência, né? Eu, particularmente, gosto muito de astronomia. Porém, no significado de uma segunda volta, em primeiro lugar, Jesus disse, eu sempre estarei convosco. Se ele vai estar sempre, para que ele precisa voltar? Não é verdade? Eu sempre estarei convosco. Eu até brinco lá na minha paróquia, eu falo assim, É uma no boa sábado, interpretação essa. no sábado, né? Eu falo pro pessoal, gente, amanhã eu não venho. O pessoal agora já sabe, né? Ri e já dá a resposta. Eles falam assim, por que no começo? Por que, Padre Tarcísio, você vai viajar? Eu falo assim, não, é porque eu moro aqui, como é que eu vou voltar se eu já estou? Então é a mesma coisa, eu sempre estarei convosco até o fim dos tempos. Então não existe a ideia de uma volta se não houve uma partida. Jesus, ele sempre disse, olha, a quem vocês derem um copo de água fria, é a mim que vocês estarão dando. Eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes. Então, esse segundo momento de Jesus, na verdade acontece a todo instante. Ele está sempre acontecendo, depende de você ter olhos para ver, de você ter sentimentos para perceber, não é? Em todos aqueles que são menores, humildes, pequenos, abandonados, aprisionados, curiosamente, a temática da presença de Jesus, nesse aspecto do que nós chamamos as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, é exatamente dos aspectos não religiosos. Não é? Jesus diz assim, vinde benditos de meu Pai. Ele não diz assim porque você foi na missa ou no culto. Vinde benditos do meu Pai porque você acendeu vela, você rezou o Pai Nosso. Não. Vinde benditos de meu Pai porque eu tive fome e vós me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Não tem uma temática religiosa explícita, mas tem a fraternidade, aquilo que o reverendo dizia. Não é uma teoria, é uma ação, não é? Agora, sob a ótica da religião, o que seria Deus? E por que a gente deve acreditar nele? O que seria na materialidade, Deus? Deus, no Ou catecismo na clássico da espiritualidade. igreja, né? Deus é um ser onipresente, onisciente e criador de todas as coisas. E essa imagem, às vezes, nos provoca mais medo do que afinidade. Eu conheço uma família que uma vez me contava que o bebezinho, a criancinha pequenininha, né? Eles foram colocar na cama e deram um beijo nela e falaram assim, fica com Deus. Ela, não, leva embora. Porque dá medo, né? Você ficar com Deus onipresente, onisciente, criador de todas as coisas, né? Mais forte do que o presidente dos Estados Unidos, mais potente do que as altas tecnologias bélicas do nosso tempo, não é? O ser supremo, né? Agora não, Jesus Cristo, ele diminui toda essa parafernália divina e diz, Deus é um Pai amoroso. Deus é próximo, o reino de Deus está próximo. Então, essas imagens de ternura garantem um tanto aquilo que um dos grandes seguidores de Jesus dizia, quem ama, conhece a Deus. Então, Deus não é um experimento científico, teórico, que nós teologizamos sobre ele, com palavras rebuscadas, filosóficas, de alto nível, simplesmente, mas Deus é uma experiência de amor. Então, ela é uma experiência de amor. Metodista, com certeza. Católica, com certeza. Ateia, com certeza. Poética, sem dúvidas. Por que a gente tem que acreditar em Deus, reverendo? Eu não sei se a gente tem que acreditar em Deus. E aí eu pego emprestado essa passagem que o padre citou. Ele fala, eu tive sede, me deste de comer, estive nu, estive preso, estive enfermo.
a continuação da passagem é, mas quando que a gente fez isso, Deus? Não vimos. Cristo sentado no trono falando, quando você fez a um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Se a fé não passar, e a mensagem última do Natal, se não for a primeira, é essa, que Deus adquiriu o rosto humano na pessoa de Jesus no Natal, se nós não enxergarmos a Deus na face do próximo, não adianta acreditar. Não adianta o catecismo, que é belíssimo. Nós protestantes fomos os autores mais sofisticados de artigos de fé. Mas de que adianta isso sem a vivência? Sem o encontro com o próximo? Então, crer em Deus é relacionar-se. Também, é claro, nós temos as limitações das expressões da linguagem. Mas Muitas. quando a gente diz assim, tem de, já está meio estragado. Você acha? Eu acho, sabe por quê? É muito condicionado. Você tem eu que... tenho de te amar. Tende a Não é? acreditar a Deus. Não é, né? Eu tenho de te amar. Ué, então eu não te amo. Porque amar não é uma obrigação. Amar é um prazer. Sim. É um envolvimento. Não tem de. Eu tenho de ser justo. Se eu tenho de ser justo, eu não sou justo porque eu sou feliz sendo justo. Eu tenho que ajudar os pobres porque senão eu não vou para o céu. Está errado. Porque Deus está vendo. Deus está vendo. Eu tenho que garantir o céu fazendo o bem. Está errado. A gente faz porque a gente gosta. Você tem que... Por isso que a palavra tem que, a gente acaba soltando por costume, por vocabulário. Por pobreza do vocabulário é uma nosso. questão implícita já. Mas Deus não é uma questão de que você tem que. Muita gente que não acredita vamos dizer assim, nas definições e formatos que nós religiosos temos de Deus, muitas vezes nos desafiam porque tem mais Deus do que nós, porque amam. Você citava o Padre Júlio, né, que é colega meu. O Padre Júlio me dizia assim, Tarcísio, quanto jovem da Igreja Católica, alienado, cabeça fechada, emburrecido. E ele diz assim, vem uns jovens me ajudar, eles se dizem ateus. E eles ajudam, eles socorrem os pobres, eles são solidários, eles pegam o expertise deles, universitário, de comunicação, de saúde, e vêm aqui e ajudam. Ele falou assim, encontrei um grupo, eles são agnósticos, não tem religião, mas eles andaram pela cidade de São Paulo, diz o Padre Júlio, uns anos atrás, colocando um coração de cartolina vermelha nas estátuas da cidade, para dizer que nós devemos nos humanizar. Então, esses jovens conhecem mais a Deus do que muito jovem religioso. Posso fazer aqui um desafio a vocês? Eu quero saber se a minha picanha está abençoada ou não. Esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, se ela é boa, se o gosto dela é bom. Eu quero que vocês possam vir a provar, reverendo, se o senhor quiser colocar. Tudo que é partilhado é abençoado. Então pronto. Muito Eu bem, estou já disse absolutamente tudo. tranquilo. Olha só, padre, vou dar esse daqui para o senhor. A gente deixou a picanha descansando. Ó, dá uma olhada, Eu turma. não reparei que ela descansou, ela estava queimando no fogo ali, coitada. Ela Como é que queimou, tava mas é descansando? É proposital. um descanso providencial. essa- Esse choque, depois vem o descanso. Divino, literalmente. Tá macinha. Turma, isso aqui, ó. Muito boa. Eu quero a opinião de vocês. Muito bom. Bom mesmo? Ótima. Tá no ponto certo? Ponto que vocês gostam? O Eu prato, gosto dela mais bem passada, Mais mas bem? não tá ruim, não. Não, vou fazer uma mais bem. Mas tá gostosa. Não, o sabor se for dela- me servir novamente, não me sirva mais passada do que isso. Tá perfeito. Não mais passada. Tá perfeito. Eu estudei fora do Brasil e lá nos States eles falam assim, rare, que é
o boi mugindo, É. medium, que é desse jeito, um pouquinho menos até, e well done, que é... Well done. Ela Isso é bem passado. É. Aí eu falava para eles assim, very, 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 very well done. Bem passado. Porque o well done deles, a coisa ainda vinha sangrando, sabe? Então Mas é pouco a isso. gente diz no churrasco, padre, que o boi morreu em vão, né? No well done. Exatamente. O boi morreu em Eu vão. sou obrigado não a concordar. Não é, reverenda? Porque se a gente passa muito a carne, a gente não sente a suculência dela, a gente não sente É verdade. o gosto. Fica uma coisa um pouco mais borrachuda, vamos dizer assim, mais, E falou mais que seca. queimar muito também não é saudável para a carne. Quando vocês viram a carne pegando Pra gente. fogo, literalmente, aquilo ali é proposital. Porque o que a gente faz? Essa é uma forma de preparar, que é uma forma mais uruguaia, podemos dizer assim, inclusive essa parrilha que é uruguaia, de você primar pela gordura caindo dentro do carvão e a labareda subindo. Então a gente torra a gordura de a baixo. gordura primeiro, ó, dá uma olhadinha, ó, tá E a vendo? fumaça subir também. Ó, a né? gordura torrada, a fumaça sobe, ela dá um cumpre um gosto, papel. ela cumpre um papel. Então ela pega a carne inteira, a gente vira e deixa a crostinha, tá vendo? Essa crostinha aqui é importante, é justamente o ponto. Aí a gente Não, dá mas ela aquela tá boa, cortada não quando tá- precisa. Ela não está assim, esparramando aquele... Não, sangue. aquele esparrame de sangue eu também não acho que fica é muito esquisito. legal. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam em vida pós-morte? Vocês acham que existe isso? A gente vai morrer e nós vamos pra onde? Você quer uma resposta do catecismo? Eu quero uma avaliação de vocês dois. Quero que vocês me falem, porque todo mundo tem duas coisas que a gente sabe que vai acontecer na vida. Nascer e morrer. Não. Nascer já é uma coisa que já estamos aqui. Depois que a gente nasce, é a dado, gente já né? sabe de duas coisas. A primeira delas, que nós vamos morrer. E a segunda, que nós vamos pagar imposto. Vamos pagar imposto. Ou então sonegar, né? Pagar Porque imposto e morrer é obrigação. Vai acontecer, você querendo, não querendo, enfim, isso faz parte da vida, certo? Ou não. Acho que é basicamente isso. Agora, para onde a gente vai, reverendo, depois? Cremos que... Primeiro que a existência aqui é muito curta. Né? E a nossa... Bom, a religião cristã eu entendo como uma religião que fala de vida para além da existência. Além disso, acho que é muita especulação. É bom parar por aqui. Bom, eu acredito sim, não é? Não acredito só porque fui formado não, mas eu meditei muito sobre isso, não é? E como eu disse também, eu gosto muito de astronomia e uma das grandes teorias que nós temos hoje é o Big Bang, não é? Que inclusive foi um padre que formulou a teoria do Big Bang, um padre belga, que foi discriminado pelos cientistas porque ele era religioso. Então eles achavam que um religioso não é avesso à ciência, né? Então, vejam vocês. Então, e nesse sentido, se nos aprofundamentos das teorias sobre o surgimento cósmico tem a ideia de que tudo surgiu de uma partícula microscópica que um dia explodiu e gerou tudo isso que nós estamos vendo, eu acho que viver depois da morte não deve ser nem complicado para a ciência poder chegar ao entendimento disso. Você acha? Eu tenho essa Você acha que a opinião, ciência sim. vai chegar nesse nível? Chega nesse nível, não é? Que é um nível muito elevado do que nós temos hoje, certo? Com certeza. Mas eu acredito que muitas coisas hoje, das observações, sobretudo com relação à física quântica, por exemplo, chega um ponto que é um limite entre as evidências científicas e a mística, a espiritualidade, entendeu? Então eu acredito que a ciência nos ajuda bastante, mas eu acredito também que vida depois da morte significa assim, nós somos mais
do que nós nos vemos. Nós podemos mais, inclusive, veja você, um atleta, ele sempre mostra que a gente poderia mais. Por isso que ele é olímpico. Sim. Se existe um atleta olímpico que pula mais alto que todo mundo, que corre mais velozmente do que todo mundo, por que não pensar que no plano da espiritualidade A gente não pode dar um salto. exista também uma experiência profunda que vai muito além da superficialidade que nós vivemos hoje, com certeza. Então, a espiritualidade é um atletismo do espírito, como existe o atletismo físico dos nossos extraordinários atletas, que vez ou outra vão batendo recordes Padre. e mostrando que aquelas limitações estabelecidas, elas diziam assim, até aqui parecia impossível, até o dia em que alguém fez. Aí deixou de ser impossível. Eu acho a mesma coisa com relação à vida depois da morte. Sabe que você falou da certeza de nascer e pagar imposto? Dá uma olhada, vê se está no ponto que você quer, ou se faz Não, mais. tá boa, tá legalzinha. A narrativa do Natal passa um pouco por isso também. Passa. Marimbondo aqui, ó. Porque Jesus nasce, José e Maria tendo que ir para a cidade, assim narra o Evangelho de Lucas, para se alistar, fazer o recenseamento. Sim. Recenseamento era para pagar imposto e para aliciar soldado. E um professor meu de escatologia, ele falava, eu acho que o mundo vindouro vai ser um mundo onde a gente não tem que pagar imposto. Será? Eu acho impossível. Impossível. Esse mundo é um mundo que não sei se eu vou estar aqui. No final, veja bem, ser gratuito, não é? Ser feliz em ser gratuito é um dos aspectos da religião, a palavra graça, gratuidade, não é? A Eucaristia, né? Isso, Eucaristia, gratidão, agradecimento, não é? Eu vivo meditando um pouco, que nós consideramos assim, uma certa evolução. Estatuto da criança, delegacia do idoso, espaço reservado para pessoas com deficiência. Tudo isso existe entre nós porque as pessoas não fazem de graça. Isso é. Então, numa sociedade em que você fala assim... Tem uma questão educativa também, né? Para mim, por exemplo, se eu entrar num metrô, eu não preciso que esteja sentado no banco reservado para uma pessoa com deficiência. O meu lugar vai ser daquela pessoa. Não importa se é aquele que tem o adesivo. Entendeu? Não precisa do adesivo. Não precisa, para mim não precisa. Se está precisando, é porque nós pusemos preço em tudo. Mas pensando Entendeu? aqui, colocando aqui justamente nessa discussão de não precisar, da questão da educativa, por que vocês acham que há tanta intolerância religiosa? Recentemente a primeira-dama, a mulher do presidente da República, foi gravada num vídeo, ela comemorando, enfim, e não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo, justamente, eu não sei quais eram as palavras que ela dizia ali, mas eram palavras ligadas à religião evangélica. E ela, enfim, estava efusiva, muito feliz, enfim, vibrante, por conta da aprovação do André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal. E os comentários preconceituosos em relação à religião foram, assim, impressionantes. A quantidade, enfim, as pessoas rechaçando aquilo. Por que existe, reverendo, tanta intolerância religiosa hoje? Eles perdem de vista que a religião, ela deve ter essa função pedagógica que o padre falou. Já que a gente não tem noção ou consciência de algumas coisas, o papel primeiro da religião é informar, né? Começa com honrando teu pai e tua mãe, né? Honra a Deus, honra, né? Ame o teu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Quando a religião perde esse lugar pedagógico, ela cai para esse lugar triunfalista. Essa aqui é uma espécie de vaidade, né?
dizer que a sua religiosidade ela é a mais pura, ela é a mais correta, né? O grande embate que nós travamos entre evangélicos é nos livrarmos desse discurso triunfalista que é arrogante. Que existe. E existe. O que a primeira-dama expressou, eu cresci ouvindo na igreja, mas se houver um presidente evangélico, se os governantes forem evangélicos. Quando eu era menino, eu achava que isso fazia sentido. Mas depois se formou a bancada evangélica, décadas depois, e eu já crescido, e isso há, sei lá, mais de 20 anos atrás, o professar uma religião nem sempre significa, ou quase nunca significa, que está indo pelo caminho certo. Seguindo Jesus Cristo, né? Para nós, os cristãos. Inclusive tem, em nível político, né? Tem os 3 Bs, não é? As bancadas da bala, do boi e da bola, não é? Ou melhor, da bala, do boi e da Bíblia, não é? São as pessoas que carregam uma intolerância muito grande. Vejam, nós aqui comendo uma carninha no Brasil, que é um dos maiores produtores de carne do planeta. Se eu não me engano, agora já está... Ultimamente estava em primeiro lugar na exportação, perdia para a Austrália, depois começou a ganhar para a Austrália. E o preço da carne? Altíssimo. Não é verdade? Num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. E nós temos o povo passando fome. Tem gente que usa da religião para fazer o povo viver como gado dominado. A religião não é usada para libertar, mas para escravizar. Nesse sentido, nós religiosos deveríamos fazer uma meia-culpa daquilo que dizia Karl Marx, que a religião é o ópio do povo. Ela não é necessariamente o ópio do povo, mas a religião que o Karl Marx viu na época dele era a religião que justificava o poder das elites. Tanto é que ele dizia que a ideologia da classe a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então essa preocupação de que o presidente seja evangélico, seja católico, agora o dos Estados Unidos é católico, não é? Que o ministro do Supremo Tribunal Federal ele seja terrivelmente evangélico, porque um dia o Brasil vai ser do Senhor Jesus, esse triunfalismo religioso doentio. Não combina com o que nós aprendemos de Jesus Cristo, cujo trono era uma cruz e uma manjedoura. Vamos voltar ao assunto do presépio. Do Natal. O que é o trono de Jesus? O coxo do boi, da vaca, do burro, e o outro que ele termina a vida dele aqui na terra, a cruz, coroado de espinhos. O meu reino não é deste mundo. Esse triunfalismo religioso, ele também provoca intolerâncias. Ele nega o evangelho. E ele provoca, por isso, generalizações. Tem gente que acha que todo mundo que é evangélico é miolo de galinha. Então, mas quem é católico é louco. Como é que a gente combate essa intolerância? Porque, como vocês falaram, ela existe, ela está presente em todas as religiões, não só o evangélico, não só o católico, mas o muçulmano, mas o judeu, enfim. Como é que a gente combate isso? Primeiro dando exemplo, nós os religiosos dando exemplo. Você está ajudando. Mas qual o exemplo? Olha, por exemplo, nós estamos comendo um churrasquinho juntos. Um pastor e um padre. Já não é um bom exemplo? Quem Falta muito isso. Não é que falta visibilização. É aquilo que o pastor dizia. Que está sendo proporcionada agora. No canal, no YouTube. Vocês estão ajudando. Eu dizer com todas as letras, o padre é meu irmão em Cristo. E acabou-se. O Papa Francisco não convidou
vários segmentos religiosos e agnósticos, ateus, para conversar sobre a economia mundial. Convidou. É um grande passo. Só que o Papa Francisco é atacado por gente até da Igreja Católica. Todas as igrejas têm seus rachas, né? Todas as igrejas têm suas divisões políticas. Sim. Porque todas as igrejas têm uma coisa em comum. Elas são compostas de seres humanos. Sim. E os seres humanos são falhos. Você não acha, reverendo? Qualquer religião vai Quando ter, Cristo nasceu, naturalmente, os seus problemas, porque tem seres humanos. o governante recebe a visita dos magos. Cadê o rei dos judeus que nasceu? Nós vimos a estrela dele. E ele vai para os religiosos: oh, escuta, ninguém me avisou que tem alguém querendo me tirar do trono? Descobre aí nos livros, onde é? Mata todo mundo. O mesmo soberano que custeou o templo religioso da época. A religião tem essa contradição sempre. Agora, nós estamos aqui comendo... Essa carne tá boa? Excelente. Mesmo? Divina, boa. literalmente? Sim. Divina. Agora, Não é divina porque é de vaca. Quem adora vaca são os indianos. Tô brincando. Exato, não é divina. É de vaca. divina. Bem colocado, pai. Agora, deixa eu colocar vocês uma outra pergunta que eu acho que é importante. Por muitas vezes, eu acho, nas religiões, eu vejo uma certa, dentro das religiões, uma certa, eu não diria intolerância. Acho que a palavra não é intolerância, mas seria talvez uma porta não tão aberta assim para as minorias. As minorias de uma maneira geral. O homossexual, não binário, enfim, sei lá. Várias minorias que nós temos, que são minorias, mas elas existem. Vocês acham que essa porta ela precisa estar mais escancarada e aberta dentro das igrejas para esse público especificamente? Como é que vocês enxergam o comportamento da Igreja Católica, da Igreja Evangélica em relação às minorias especificamente? E qual a crítica que vocês fazem? Ou se vocês acham que da maneira que está sendo feita é a maneira mais correta? Eu pessoalmente tenho certeza que deve haver essa abertura. Você acha que há uma certa rejeição dentro das igrejas em relação às Não há uma minorias? certa rejeição, há toda a rejeição. Há preconceito. Pessoas sofrem. Pessoas que nascem na igreja nessa condição ou ficam escondidos a vida toda ou não aguentam e saem da igreja. Isso não é bom testemunho. Isso não é testemunho. A pessoa se sente condenada, que é mais grave ainda. Não é? Eu sou um pecador, eu sou condenado porque eu sou gay. Não é porque eu sou negro, porque eu sou macumbeiro. Esse tipo de coisa que infelizmente acontece bastante. Né? Mas veja, você perguntava alternativas. Todos os que têm interesse numa sociedade melhor têm que empreender o caminho do diálogo. E o caminho do diálogo também é dar voz às pessoas que saem dessa corrente do hermetismo, da maluquice e do fanatismo. Por exemplo, recursos financeiros nas igrejas evangélicas, nas igrejas históricas ou não, como na Igreja Católica, os grupos que têm mais recurso financeiro para comunicação são os fundamentalistas. Sim. São as tendências fundamentalistas, neopentecostais, que pregam a homofobia, que pregam a discriminação, que atacam as religiões de matriz afro, mas eles têm muita grana, muito financiamento e muito apoio de elites. Então o eco maior. Agora, quando você fala assim, está faltando, não é que falta completamente, mas falta da voz a quem não pensa, não age assim. Eu não vejo que o reverendo aqui age assim, eu não ajo. Não é?
Você dizia, durante a pandemia as igrejas se fecharam muito em si mesmo. Nem tanto. Na nossa, nós cumprimos o lockdown, achamos que é importante sim, foi importante, por isso também desenvolvemos uma estrutura para uma comunicação por meio das redes sociais, as celebrações. É uma atualização, né? Isso. Você teve que aprender a fazer isso? Isso. Bater papo, conversar, pusemos uma linha Ninguém telefônica sabia a fazer mais. isso. A gente foi aprendendo ao longo Foi do aprendendo, tempo. né? Agora, veja bem, lá na minha paróquia, se você for lá de domingo de manhã, quase todos os domingos, não digo todos porque eu não conheço a agenda deles, vem um grupo umbandista. Eles entram na igreja, acendem uma velinha, ficam lá, fazem as orações e depois vão embora. Eles entram e vão em 7 igrejas católicas. Eu lendo pela internet soube de um deles dizendo que foi numa das nossas igrejas e bateram a porta na cara deles. Inclusive, eles vieram na minha, eles não estavam nem vestidos com as roupas que eles normalmente usam e que são brancas. Aí eu estava lá na porta, eu perguntei para eles assim, é verdade que vocês foram discriminados numa igreja da nossa comunidade católica? Eles falaram Você assim, perguntou. Fomos. Eu falei assim, gostaria de pedir perdão no lugar deles, por eles terem feito isso com vocês. Eles não deveriam ter feito. Não, padre, mas Não, eu acho que é exatamente esse o ponto que eu trouxe. São seres humanos, né? Independente de estar dentro de uma igreja ou de qualquer outro local, Qual é são o seres problema da humanos gente conviver bem com e as seres pessoas? humanos têm vários defeitos. Ego, inveja, são várias Também é aquela coisa as problemáticas de do competir, ser não é? humano. Uma certa competição. Vamos tirar da igreja católica. Não vamos deixar ser evangélico. Não deixa ir para macumba. Essa coisa louca de a gente se sentir proprietário da pessoa. Você não entende a postura dos evangélicos hoje se você não entender a inserção do protestantismo no Brasil, que já era católico há séculos, a maioria dos missionários americanos, sob a égide do Destino Manifesto, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o mundo. Então a identidade evangélica no Brasil, ela se construiu em negação a outras. É interessante. O católico acende vela? Eu não acendo. O católico usa paramento? Eu não uso. O católico usa clergyman? Eu não uso. Não adora uma imagem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso é católico, né? E isso distorceu foi construído a como uma religiosidade competição. evangélica de tal forma Verdade. que você vê isso refletido na bancada evangélica e nas igrejas que estão na mídia. E aí, mais uma vez, tudo passa pelo diálogo. Tudo passa pela necessidade da gente sentar, juntar todo mundo numa mesa e falar, nós precisamos sair disso porque... O Papa Francisco fez isso há poucos dias. Como é que você vê a atuação do Papa, Brilhante, se comparado com outros? Brilhante. E ele mostra que ele também tem se convertido, não é? Logo no começo do papado dele, alguém falou assim, mas o senhor lá na Argentina, o senhor lá na Argentina, o senhor lá na ditadura da Argentina. E eu me lembro que o Papa Francisco foi surpreendente, porque ele disse assim, naquela época eu era mais jovem, eu tinha umas certas vaidades. Eu cresci, eu aprendi, acho bonito a pessoa dizer, eu me melhorei, eu me defrontei comigo mesmo, eu me deixei questionar. E você observa isso no Papa Francisco, não é? Perguntaram para ele, o que o senhor acha dos gays procurarem a Ele fé? tem uma postura diferente com as minorias mesmo, de outros. Quem sou eu para julgar? Só de dizer isso, que é uma palavrinha, uma sentençazinha gramatical tão curta, já criou tanta polêmica com os grupos religiosos conservadores, fundamentalistas, católicos e não. Mas é fundamental que as grandes lideranças das comunidades religiosas, elas se ergam, como o Papa, elas se ergam nas suas comunidades, Com essa coragem como profética. referenciais.
Como que vocês enxergam os temas polêmicos dentro de cada uma das igrejas de vocês? Como, por exemplo, o aborto. Como é que vocês veem isso? Aborto, a questão da descriminalização das drogas, são temas que estão sendo debatidos aí na sociedade, que estão sendo expostos, enfim. E como é que a gente abre essa porta das igrejas para essas minorias de uma maneira maior, porque vocês reconheceram que as igrejas elas não têm essa abertura completa como vocês gostariam, mas ao mesmo tempo existem valores que são defendidos pela igreja. Esses valores são mantidos ou eles são alterados? E como é que ficam justamente esses temas que estão no entorno de toda essa história? Eu queria uma avaliação de vocês sobre essa questão do aborto, porque é um direito da mulher, há uma preservação da vida, como é que vocês enxergam? O aborto a gente não enxerga como uma forma de contracepção indiscriminada. Mas a gente enxerga o aborto como um problema de saúde pública. Então, pode ser temerário fechar a questão a priori. Tomando o caso, bom, esse caso já faz tempo, né? E também foi bem, isso não dá conta do todo, uma pessoa que tinha gravidez de um anencéfalo. Sim. Isso faz muito Gravidez de risco, estupro. E houveram empecilhos para que esse Então, aborto mas- não ocorresse, inclusive ações no STF. A grande Eu pessoalmente interpretação- acho isso uma crueldade. A grande interpretação, reverendo, é justamente nesse tema da gente enxergar o feto como vida. Essa é a grande Como discussão. ser humano, Como né? um ser humano, como uma vida ali, né? Porque se a gente... a vaca é uma vida, mas você Exato. deixou matar para fazer churrasco. A pra lei, nós. ela permite justamente... Exatamente. A lei, ela permite justamente a questão de estupro, enfim. Mas, ao mesmo... Eu não tenho uma opinião muito clara. Eu tendo a ser contrário ao aborto. Mas aí eu me pego numa contradição. Qual que é a contradição que eu me pego? Quando eu digo que feto é vida. Bom, mas se feto é vida, eu não posso deixar, num caso, por exemplo, de uma mulher que foi estuprada, ela praticar o aborto. Se eu estou dizendo que, feto é vida, feto é vida. Se foi por estupro ou não, feto é vida. Então, eu acho que é um tema complicadíssimo, difícil, né, da gente. Eu tendo a ser contrário a essa questão do aborto por essa visão de enxergar a coisa como vida. Mas há uma outra colocação também a respeito do direito das mulheres. Tem muitas mulheres que sofrem, enfim, tem mulheres que têm uma gravidez indesejada e a vida dessa criança vai ser um verdadeiro desastre. Como é que você enxerga isso, padre? Olha, eu enxergo um pouco também dentro daquela linha da ausência do diálogo. Essas questões, elas às vezes não são bem tratadas, pelo menos na Igreja Católica. Não existe assim unanimidade com relação a este assunto, nem mesmo dentro da Igreja. O que existe é que a doutrina da Igreja Católica, do jeito que ela é hoje, ela é contra toda forma de aborto, toda forma de contracepção, não é? Mas seria necessário que a gente aprendesse a ouvir, porque é diferente a gente falar e a gente ouvir. Eu me lembro, quando eu era formador, eu trabalhei com a formação dos seminaristas. E às vezes vinha um seminarista, ele tinha uma fisionomia menos masculina, mais feminina. E o pessoal tirava pelo, muita gozação. Eu falei assim, vocês ficam gozando do menino lá, do rapaz, porque ele tem uma aparência, uma postura feminina, mas ele vai entrar, ele vai ficar aqui conosco. E vocês vão conviver com ele. Eu tenho certeza que vocês vão se afeiçoar por ele e vocês não vão gostar de ver ninguém debochando dele. E acontecia que eles conviviam com aquele rapaz e eles não suportavam deboche e discriminação contra ele, porque a gente convive. Houve uma conversão. Então, é necessário a gente ouvir as mulheres, conhecer melhor as histórias.
Não ter só uma cabeça masculina pensando isto. Entender. Veja, Jesus, que era um expert no ser humano, até ele vendo que o cara era cego, parece até uma pergunta estúpida, né? Que você O quer cego vem para ele e fala assim, o que você quer? Ele está vendo que o cara é cego. Mas ele quer que o cara explique. Ele quer que a pessoa desabafe. Agora, e casamento de pessoas do mesmo sexo? Porque eu vejo uma certa diferença entre a postura de quem é evangélico em relação ao tema, quem é católico. Ambas não enxergam, talvez, de uma maneira muito receptiva, e isso é visível, mas eu vejo a igreja evangélica um pouco mais contrária em relação a isso. Como é que a igreja vai se portar para isso? Vocês acham que realmente é um caminho sem volta? A igreja ela vai ter que trazer esse tema para o centro do debate, que é a questão da homossexualidade, ou vocês vão se portar contrários a isso, preservando os valores mais tradicionais? Como é que vocês, como líderes religiosos, interpretam a visão de cada uma das suas igrejas? Reverendo, começa você. Em primeiro lugar, eu não estou aqui representando a ninguém, não estou Claro. aqui representando nem o meu bispo, Claro. tá? Como bom protestante. A igreja já deveria ter se debruçado mais seriamente sobre isso há muito tempo. E não fechar a questão a priori como fechou no que diz respeito ao aborto. Perguntou do aborto, eu lembrei de um pastor que eu acompanho desde o tempo que eu era pequeno. Ele falava assim, eu sou contra o aborto dentro da minha casa. Agora eu não sei se eu vou ser contra o aborto dentro da casa dos outros. Eu não sei o drama que eles passaram. Acho que a condição de homoafetividade não é uma coisa pela qual se opta. Você acha que vem do nascimento mesmo? Eu não sou especialista, Sim, mas né? Eu não sou cientista, mas não, nenhum de nós somos, mas no pelo que eu me refiro à sofrimento vivência que vocês têm. que há em qualquer ambiente, eu não consigo aceitar que isso é uma opção a posteriori. Eu decidir ser a partir de tal data. Acho que isso é uma questão colocada desde sempre. E a igreja deveria ter, no mínimo, uma pastoral para isso. De acolhimento, de diálogo, de estudo. No meio acadêmico a gente discute isso. Mas isso não vai para a igreja, para o chão de fábrica da igreja. E se a igreja, voltando à história do Natal, Deus encarna num casal sendo obrigado a ir de uma cidade para outra em cima de um burrinho e fica lá no Paraná a gente chama coxo, né? A gente fala, nasceu numa manjedoura, nasceu num coxo. Sim. Que o animal come. Então, voltando à história do Natal, a história de Jesus é a história do acolhimento de Deus ao ser humano. Essa questão não pode ficar de fora. A igreja não pode continuar tendo essa postura em relação aos homoafetivos, porque isto é segregação. Perfeito. Isso nega a natureza da igreja. Padre. Olha, em primeiro lugar, seria querer tapar o sol com a peneira, da gente dizer que todo mundo na igreja católica é hétero, nem no clero. Então, a homossexualidade, ela é algo muito presente na história, não é? É muito presente. O padre, nessa linha você é contra o celibato. Não, eu não sou contra o celibato, eu acho que o celibato é uma opção. Mas ela não pode ser uma obrigatoriedade. Não é. Mas também você não é obrigado a ser padre, né? Quando você vai ser padre, você sabe que você vai ter que ser celibatário. E não é? você não Então, pode mas não pressupor pode haver um que- padre sem celibato? A igreja não poderia ter... Na Igreja Católica tem. Os padres Mas do ainda rito são minoria. são minoria, mas é do rito oriental. Os padres do rito oriental, maronita, melquita, católicos romanos, eles podem ser casados. Fala, reverendo, o que você ia dizer? Como está no contexto do raciocínio sobre a homoafetividade, do mesmo jeito que você pressupõe que o hétero pode ser
celibatário, você não pode pressupor que o homoafetivo não seja celibatário. São assuntos diferentes. Com certeza. Né? O celibato cabe aos dois. Senão a gente cai nesse preconceito de associar homoafetividade Com depravação à sexual. depravação sexual. Perfeito. Tem E muito isso isso. é outra segregação cruel. E eu tive visitando esses dias uma igreja, uma paróquia, fui por um interesse material, porque eu estou visitando um padre no hospital e eu falei assim, eu vou parar lá porque tá caro estacionar, viu? Até é bom, vou aproveitar aqui o programa de vocês para falar, gente, para que tão caro o estacionamento? Muito caro. Então eu fui lá e eu tinha curiosidade de ir na igreja, porque é uma igreja numa área aqui de São Paulo, que tem uma significativa comunidade gay. E eu perguntei para o padre, eu falei assim, e os gays aqui da paróquia? Ele falou assim, 40% são gays. Eu falei assim, como é que eles são? Assim, como é que você lida com eles? Com respeito. Ele falou assim, eles têm casais, têm um padrão de vida razoável, Sim. não é? Médicos, advogados, casais, vão na igreja católica. Ele falou assim, tem dois grupos aqui, um grupo de uma linha mais conservadora, homossexual, que eles se dispõem a uma vida celibatária, não é? E o outro grupo acha que eles têm direito de formar um casal, uma família. Inclusive o Papa Francisco mesmo disse que o casamento civil, a união civil, ele não vê tantos absurdos, porque na verdade a união civil é uma maneira de você garantir também que nos relacionamentos humanos haja o respeito, sobretudo numa cisão, dividir o patrimônio, o reconhecimento, o seguro-saúde. Essas coisas não deveriam provocar em nós escândalos. Conceitualmente nem é casamento. União civil, conceitualmente nem é casamento. É uma união civil. Na Igreja Católica, Mas existe uma ideia... É a junção de vida, né? Pode não ser na questão formal, mas é uma junção de Mas na duas Igreja vidas. Católica, casamento, não estou dizendo que seja o absoluto, mas na Igreja Católica o casamento tem a ver com a procriação. Né? Porque toda relação deve estar aberta à possibilidade de procriar. Essa é a ideia da Igreja Católica. Continuidade da vida. Né? Então, fundamentada nessa ideia, a Igreja propõe o casamento como um ato de duas pessoas que Mas se você têm uma não tem a dimensão gravidez heterossexual. homossexual hoje, que seria obviamente com uma terceirização, com uma mulher, enfim, uma inseminação, enfim, hoje em Na dia alguns Igreja homossexuais Católica, fazem isso. O próprio Paulo Gustavo, que faleceu, sim, tinha fez. o seu filho, aliás, um ou dois, se eu não me engano, filhos. Dois, né? Em geral, quando Que ocorre obviamente inseminação, até não foram feitos entre os dois, mas foram feitos junto com uma Barriga de hospedeira, né? Uma barriga de aluguel que viabilizou isso. Mas aí que tá, a questão ela é mais científica da coisa do sangue ou ela é uma questão da vida mesmo, da construção? Da ideia da Porque naturalidade, né? A Igreja Católica acha que você não deve brincar, inclusive o americano gosta de dizer assim, to play God, você se fazer Deus, brincar, eu quero um filho, aí você escolhe o código genético, aí eu quero ele loiro de olhos azuis, eu quero um masculino, né? Eu já acho um pouco estranho essa história de barriga de aluguel, né? Porque vai lá na Tailândia, sei lá onde, pegaram uma menina paupérrima para ser né, tratada como se fosse uma maquininha reprodutora. Eu acho isso extremamente degradante. Acho isso uma degradação. Para quem se preocupa tanto em que a mulher tenha direitos, considerar a mulher uma incubadora, uma maquininha reprodutora, um tubo de ensaio feito de material orgânico, eu acho que isso diminui a qualidade do respeito do feminino. Na minha opinião, isso diminui. E muita gente que se considera progressista faz isso. Oferecer-se remuneração, não é fácil discutir isso. Mediante desses princípios. Porque tem também o aceite da mulher, né?
Sim. Agora, Existe esse mesmo ponto. aceite, né? Tem gente que aceita ser espancada pelo marido. Tá certo? Não é? Tem certas coisas que existem contraditórias, são contraditórias Há uma nesse dificuldade- discurso progressista, Perfeito. digamos assim. Embora, é como a gente comentava aqui, tudo deveria ser tratado com mais profundo interesse de entender, Perfeito. que era o que Jesus fazia. Eu quero entender você, você me explique. Porque Olha nem só. tudo a gente entende, nós não somos os donos da verdade. A conversa tá muito boa aqui, turma. Esse especial de Natal do nosso Talk Churras. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu queria muito que você compartilhasse esse programa aí com mais pessoas. Mas eu tenho um recado importantíssimo. Afinal, hoje é segunda-feira. Nós publicamos o vídeo sempre segunda-feira, às 7 horas da noite aqui no nosso canal. É data, horário marcado. Aqui a gente não muda, você sabe muito bem disso. Virou hábito. Segunda-feira você liga no YouTube, vai no Talk Churras que tem episódio novo. E a nossa Carolzinha da Home Delivery BR tem algumas promoções bem legais. E ela vai mostrar para vocês como é que dá para vocês comprarem um baita de um presente de Natal, um presente de Ano Novo, 2022 chegando. E dá para você comprar em dólar por um preço bem em conta. Tô te falando sério, essas facas aqui, esses garfos que vocês sempre veem, são garfos importados que vieram dos Estados Unidos. Aí vocês vão falar, pô, Paulo, mas o preço altíssimo que você deve ter pago. Imagine, irmão. Dá uma olhadinha no que a Carol tem para te dizer agora. Atenção, última chamada para os descontos de Natal. Não fique por fora e garanta os seus descontos nessas compras no final do ano. Garanta produtos de qualidade e preços que você nunca viu antes, só nos outlets nos Estados Unidos. Com a ajuda dos nossos redirecionadores parceiros, você consegue comprar à distância como se estivesse aqui, no outlet. Não perca a oportunidade de economizar nas comprinhas neste fim de ano. E o transporte, é claro, com a Home Delivery BR. Aqui, nós recebemos as caixas do seu redirecionador já prontas e elas são processadas para o envio, com toda a segurança do mundo. E claro, você acompanha passo a passo desse transporte através do seu código de rastreio no site do Correios. Entre em contato! Muito bem, gente, acessem aí o Instagram da Home Delivery, o @HomeDeliveryBR, dá uma olhadinha no site, os caras são profissionais, transparência absoluta, chega rápido, meu, ó, serviço impecável. Carolzinha, Feliz Natal, Marcião, Kézia, todo mundo, obrigado aí por tudo nesse ano. Padre Reverendo, que conversa maravilhosa que a gente teve aqui, sensacional. Hoje, como eu falei para vocês aqui, é segunda-feira, esse vídeo vai ser assistido na terça, na quarta, na quinta, enfim, no ano que vem, vai ficar aí à disposição das pessoas quando as pessoas quiserem assistir. Mas, neste final de semana específico, é Natal. Eu queria que vocês pudessem dar uma mensagem aí para as pessoas, enfim, o que a gente pode esperar do Natal, o que as pessoas devem pensar no Natal, o que a gente deve pedir no Natal, o que a gente deve agradecer no Natal. Padre, começa o senhor. Olha, pessoal, o meu desejo de Natal é que a gente seja pessoas de felicidade, não só felizes. Porque às vezes não é possível ser feliz, principalmente nessa pandemia em que já morreram 600 e não sei quantas mil pessoas. Isso é muito triste. Então, mas que nós tenhamos a felicidade de nos amarmos e nos respeitarmos, de lutar contra o coronavírus, de nos vacinarmos, de mantermos as coisas de acordo com o que a ciência nos diz, porque certamente a ciência entende muito mais disso do que eu que sou padre. Eu não sou um cientista. Existem campos que extrapolam aqueles que me pertencem como padre. Então, eu, por exemplo, eu vou no meu médico, eu obedeço o meu médico, o meu cardiologista. Eu não obedeço o bispo para cuidar do meu coração, eu obedeço o meu cardiologista. Então, a mesma coisa, eu desejo para vocês que vocês sejam gente da felicidade, que porte felicidade. A felicidade de ser solidária, uma pessoa fraterna, não preconceituosa, uma pessoa amiga dos humildes, uma pessoa que não enxota os pobres da sua porta e depois arma presépio dentro de casa. Que é uma coisa absurda. Perfeito. Porque o presépio é uma coisa pobre. É um coxo
com uma criança envolta em trapos, num lugar pobre, porque não tinha lugar para a criança nascer. Aí a gente coloca tudo isso bonito dentro de casa na igreja e enxota os pobres da porta da igreja, da porta de casa. A gente trata mal as pessoas por causa da cor da pele, por causa da cultura, por causa da religião. Sejam gente portadora da felicidade, dizendo com a atitude da vida, bem-vindo. Como nós cristãos dizemos a Jesus, bem-vindo, sejam bem-vindos vocês do jeito que vocês são, com a religião ou com a descrença que vocês tenham. Bem-vindos por causa daquilo, Paulo, que você disse. Perfeito. Simplesmente porque vocês são gente, seres humanos. E por que não ser bem-vindo também o gatinho, o cachorrinho? Para que maltratar um cachorrinho, um gatinho? Tem que cuidar, tem que cuidar. Inclusive, eu conheço muita gente que gosta de cachorrinho, de gatinho, eu também gosto. Assisto muito programa de cachorro. Você conhece o Adrilles? Conheço. Conhece? Não. O Adrilles precisa de uma bênção o mais rápido possível. Eu vou pedir para você ir lá na Jovem Pan. Depois você me avisa. Olha, vou te falar um negócio. O homem, me dá uma dor de cabeça que você não faz ideia. Eu posso imaginar. Ele também conhece o Adrilles. Reverendo, obrigado pela sua participação. Que mensagem que você dá para todo mundo que Natal é o Deus Todo-Poderoso, Eterno, Inatingível, nascendo, se tornando humano. A contradição que há no ser humano, o próprio Deus enfrenta para ser solidário, para expressar amor, para nos ensinar a sermos amorosos e companheiros uns dos outros. Feliz Natal. Turma, é isso. Juntamos aqui um reverendo, um homem da igreja evangélica, e um pastor, um homem da igreja católica, mas acima de tudo, um padre, o Tarcísio e o Danilo estiveram aqui com a gente, porque afinal de contas todos nós somos seres humanos, irmãos, estamos juntos nessa vida, a gente não sabe até quando. Então, se tem uma coisa que a gente precisa fazer é agradecer, confraternizar e nunca perder as esperanças. Feliz Natal para todo mundo! Semana que vem, véspera aí de Ano Novo, tem talk shows de confraternização e ano que vem também. Vamos nessa! Eu queria só te pedir para você deixar o like aqui no vídeo, se você curtiu esse papo, essa conversa que a gente teve. Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, dá aquela força, porque a gente está aqui firme e forte junto com vocês e a gente só existe por cada um de vocês. Reverendo, padre, até a próxima. Obrigado. Paulo, valeu. obrigado. Turma, Feliz Natal, hein? Tchau. Feliz Natal.